Olá! Hoje a gente vai explorar um tema bem complexo, que fica ali na fronteira entre fé e identidade. Vamos analisar o material de uma organização chamada Judeus pelo Judaísmo, que explica um ponto de vista deles sobre o judaísmo messiânico, que eles, aliás, chamam de cristianismo hebraico. Bom, vamos lá. Para começar, a fonte já joga um número na mesa que olha e impressiona e dá o tom da conversa. Segundo a pesquisa deles, mais de 250 milhões de dólares são gastos todo ano por diferentes grupos em campanhas com o objetivo de converter judeus. Para a gente entender bem o argumento deles, o material é dividido em 4 partes. Primeiro, eles falam que isso é um fenômeno em crescimento. Depois, entram nas táticas que, segundo eles, são usadas. Aí, explicam as diferenças teológicas principais e, por último, apresentam o que seria um antídoto para essa situação. Vamos passar por cada um desses pontos. Então, para começar, qual é a dimensão disso tudo, segundo o material? Eles começam desenhando um cenário com números, para mostrar por que eles veem isso como uma questão séria para a comunidade judaica. E olha só um dos principais dados que eles usam para ilustrar essa ideia. Eles apontam para o que chamam de sinagogas hebraico-cristãs. De acordo com a pesquisa deles, o número desses locais saltou de apenas 20 para mais de 400 nas últimas 2 décadas. É um crescimento de 20 vezes, o que, na visão deles, é um sinal bem claro de uma tendência forte. E o material continua, dizendo que esses esforços não são feitos ao acaso. Eles descrevem uma abordagem bem direcionada, com foco em lugares como programas de reabilitação e lares para idosos, ou seja, locais onde as pessoas podem estar passando por momentos de maior vulnerabilidade, sabe? Então, se a gente já viu a dimensão do problema, o que, agora o material entra no como. Quais são, afinal, os métodos e as táticas específicas que eles afirmam que são usados para tentar convencer os judeus a se converterem? Bom, o material resume a abordagem em uma estratégia de 3 passos que eles consideram enganosa. Primeiro, a promessa de que a pessoa pode manter a identidade judaica. Depois, o uso do que eles chamam de traduções e citações erradas das escrituras judaicas. E, por fim, a tentativa de deslegitimar o judaísmo tradicional como um caminho válido para se conectar com Deus. E um ponto que o material faz questão de frisar é que essas críticas não vêm só de grupos judaicos. Eles citam que até mesmo várias denominações cristãs já condenaram publicamente esses métodos. Isso tudo leva a gente para o coração da discussão, né? Que são os conflitos teológicos fundamentais entre o judaísmo e as crenças que esses grupos apresentam. Ok, mas antes de entender as diferenças, o material explica que a gente precisa entender o que a palavra Messias, ou Mashiach em hebraico, realmente significa no contexto judaico. Literalmente quer dizer o ungido, alguém que foi consagrado com óleo para um propósito divino. E é exatamente aqui que as visões se separam de vez. De um lado, a visão cristã, que a fonte descreve como a de um Messias que cumpre as profecias em 2 vindas, e do outro, a visão judaica que o material apresenta. Um Messias que tem que cumprir todas as profecias, como trazer a paz mundial e reconstruir o templo numa única vida. Com base nisso, o material apresenta uma espécie de checklist do Messias, baseado na interpretação deles das escrituras judaicas. Eles listam pontos como a reconstrução do templo e a chegada da paz mundial, e argumentam que como Jesus não realizou essas tarefas em vida, do ponto de vista judaico, ele não cumpre os requisitos. Aqui a gente tem outro ponto de conflito bem claro: o conceito cristão da Trindade. A fonte argumenta que ele é incompatível com o ensinamento judaico da unidade absoluta e indivisível de Deus. São visões bem diferentes sobre a natureza do divino. O material também coloca lado a lado a ideia de salvação. De um lado, a necessidade de um intermediário. Do outro, a crença judaica em uma relação direta e pessoal com Deus, através de coisas como arrependimento e oração. Então, diante de todo esse cenário, qual é a solução que o material do Judeus pelo Judaísmo propõe? O que fazer? A resposta que eles dão não é partir para o ataque, mas sim para a educação. A ideia central deles é que o melhor antídoto, a defesa mais forte contra o que eles consideram um proselitismo enganoso, é simplesmente uma comunidade judaica que conheça bem a sua própria fé. E para mostrar o peso e a urgência do trabalho deles, eles trazem essa citação do Talmud que diz: aquele que salva uma única alma judia é como se tivesse salvo um mundo inteiro. E eles dizem que essa abordagem de educação dá resultado,
Segundo os dados deles mesmos, eles relatam uma taxa de sucesso de 65% em convencer as pessoas a voltarem para o judaísmo. Mas, e aqui tem um detalhe importante, isso só acontece quando a pessoa está disposta a participar e a ouvir a perspectiva deles. No fim das contas, todo esse conflito que o material descreve levanta uma questão bem maior sobre crença, sobre identidade e sobre as linhas, às vezes invisíveis, que definem uma tradição religiosa.